Fala galera do Unidos pelo Agro, beleza? Como que vocês estão? Um quadro um pouco diferente aqui no canal, porque no vídeo de hoje eu quero contar um pouco da minha história, como eu comecei no agronegócio e me abrir um pouco aí para vocês. Não no sentido de me gabar, não no sentido de me achar melhor do que as outras pessoas, mas só no sentido de talvez estimular os jovens que estão começando a não desistirem dos seus sonhos e também as pessoas que tentaram e não deu certo, vamos perseverar aí, porque a vida é feita de acertos e erros e o que vai determinar que você tenha sucesso é sua resiliência, sua persistência naquele negócio. Então curte, comenta, compartilha e bora pro vídeo de hoje. Então pessoal, não sei se vocês sabem, mas a minha formação não tem a ver com agro. Eu me formei em Direito, passei na faculdade em 2011 lá no estado de São Paulo e comecei a estudar. E lá para o terceiro ano de faculdade eu passei num concurso de estágio, trabalhava meio período, ganhava R$800 por mês, então minha vida era faculdade de manhã, estágio à tarde, academia e dormir. Então eu fiquei meio afastado aqui da fazenda. Eu vinha às vezes com meus pais quando eu era mais jovem, na época de escola, mas depois da faculdade, por causa dessa rotina, eu fiquei afastado e vinha muito esporadicamente para cá. Mas aí, quando eu me formei lá em 2015, eu estava naquela fase meio perdido, tinha acabado de deixar o meu estágio no final do ano e estava passando por essa transição de faculdade para começo de vida profissional. Só que aí eu resolvi viajar com meu pai para as fazendas, porque fazia muito tempo que eu não viajava. Então lá para, acho que foi fevereiro de 2016, eu comecei a viajar com ele. A gente mora em Marília, mas tem propriedade em Dracena e tem propriedade aqui em Nova Esperança, no Paraná, perto de Maringá. Quando eu vim aqui nessa propriedade, por mais que eu não entendesse tanto do negócio, na verdade eu não entendia nada, nem de laranja, nem de gado, eu comecei a perceber uma decadência muito grande na fazenda. O laranjal estava todo degradado, era um laranjal velho do final da década de 80 e o que era mais novo também estava mal cuidado, com mato, com green, doença. Vou até pôr as imagens aqui para vocês verem como que estava o estado do laranjal quando eu peguei. É um sábado, segunda-feira a máquina para carregadeira vai começar a trabalhar e arrancar todos os pés das 6. Daí o gado também estava totalmente desorganizado, os funcionários também estavam responsáveis pela gerência da fazenda, não estavam comprometidos, eram funcionários antigos e não estavam tendo o desempenho que a gente esperava deles. Meu pai, depois da morte do meu avô, ele ficou muito focado nas fazendas aí do estado de São Paulo e não pisava aqui quase, ele vinha aqui cada 40, 60 dias, sabe? Então a fazenda ficou na mão do pessoal que morava aí, trabalhava e estava tudo a Deus dará. Então quando vi tudo aquilo, por mais que não entendesse nada, que não conhecesse ninguém na região, inclusive a cidade aqui é até pequena, mas eu não sabia andar pela cidade, eu tinha que pegar o Waze para conseguir ir até os lugares, eu senti um chamado de realmente falar, preciso assumir essa fazenda, preciso criar responsabilidade, como se fosse mesmo um chamado de Deus divino, falar, larga tudo e vai cuidar da fazenda, porque foi um patrimônio que sua família conquistou ao longo de muitos anos, já desde o seu bisavô que veio lá da Itália, num navio, em condições horríveis, conseguiu ganhar dinheiro, seu avô que trabalhou, seu pai que está trabalhando, então você tem que se envolver nos negócios da família e tem que tomar a dianteira da sua vida, né? Porque o papel do homem não é fazer o que ele quer, é fazer o que precisa ser feito. Então fui eu, com a cara e com a coragem, falei, pai, vou começar a ir sozinho para a fazenda e cuidar das coisas. Porque meu pai não tinha tempo de vir para cá. No começo ele achou meio estranho, lógico, porque eu tinha acabado de me formar em Direito. Mas ele tinha um pouco de medo também, porque eu tinha 22 anos. Porque de fato eu era bem mais imaturo do que eu sou hoje, com bem menos experiência. Então, pessoal, eu mudei para cá. Saí lá do conforto de casa, vim morar na fazenda. Era aquela casa da sede que hoje vocês veem que ela tá bonita, tá reformada, mas eu reformei ela em 2021, mas quando eu cheguei aqui ela ainda estava do jeito original. Vou mostrar as imagens para você. Ela tinha um monte de goteira, o esgoto era de manilha, então quando você usava por alguns dias o banheiro já vinha aquele cheiro horroroso da fossa. Tava com vários problemas elétricos, com curto, o piso era de assoalho ainda, entrava muita barata, muita aranha, muito bicho. Quando chovia tinha inúmeras goteiras, vários problemas, não tinha internet, nem sinal quase de celular, o sinal de celular era muito ruim. Então à noite minha diversão era comer, ficar lendo ou ficar na varanda, vendo estrela, vendo a noite lá na varanda. E fiquei 2 anos nessa casa, fiquei 2016 e 2017 morando nela nessas condições. Até que no finalzinho de 2017 eu não aguentei mais e acabei mudando aqui para um apartamento que eu tenho até hoje, aqui na cidade, e depois eu reformei a casa. Então hoje eu tenho a casa reformada, que tem um vídeo aqui no canal,
Quem não assistiu, assiste aqui, ó. Esse é o vídeo da casa da reforma. Depois que terminar esse vídeo, assiste lá, tá bem bacana. Eu conto toda a história dessa casa. Foi uma coisa na dificuldade, eu não tinha móveis no começo, tive que me apertar. Aí consegui móveis usados dos outros lá. Minha mãe também arrumou móveis pra mim. Fui restaurando uns antigos, inclusive esse tava lá na casa da minha tia, ela não usava mais, acabei pegando. Eu só sei que esse começo foi o mais difícil, porque bem nessa época também os meus pais estavam se separando, então tinha briga em casa. Meu pai estava reformando uma casa lá em Marília e às vezes eu tinha que ajudar ele na obra. E eu estava com problemas aqui de funcionários, de estrutura, de dinheiro. Então minha vida estava meio caótica, eu não tinha nem o que me segurar. Então eu cheguei aqui e comecei a fazer mudanças. Primeira coisa, tinha um barracão velho, abandonado, onde era máquina de café, porque essa fazenda no norte do Paraná, não sei se vocês sabem, era só café. Aí na década de 70 veio uma geada muito forte e saiu toda essa cultura do café daqui e acabou que sobrou só as estruturas, as ruínas do que era. Então o pessoal foi entulhando lixo nesse barracão e ficou um barracão enorme, todo cheio de lixo, sem utilidade aqui para a fazenda. Então eu peguei e removi todo esse lixo. Eu fiz esse trabalho em mais ou menos uns 10 dias, que era muito lixo. E até nesses 10 dias eu até passei muito mal por causa da quantidade de pó. À noite eu lembro que eu nem dormia direito, porque eu acordava com muita alergia, que o barracão estava muito sujo. Aí a gente tirou todo esse lixo, varreu, aí sobrou só a máquina de café. Aí eu combinei com um cara, ele foi desmontando, eu tentei vender a máquina, mas não consegui porque era muito antiga. Acabei vendendo para o ferro velho por um preço bem inferior. Fui reformando, fiz o contrapiso, varri, organizei e transformei esse barracão que antes era inútil em uma fábrica de ração. Então peguei a estrutura, concretei e vou mostrar imagens aí do que é o barracão hoje. Coloquei o misturador, coloquei os espaços para ração, fiz uma parede bem reforçada para conseguir encostar bastante sacaria, tudo na parede. E antes estava tratando só com um misturão simples, não tinha formulação de zootecnista, eles não pensavam na parte mineral do gado, não pensavam em nada. Então eu falei, vamos mudar essa dieta. Aí peguei um zootecnista, primeiro tentei outras empresas, tentei Tortuga, achei um pouco caro, peguei os núcleos e os sais da Cocamar, também não deu certo. Só sei que acabou que eu fechei lá com a Facholi, não sou patrocinado por ela, mas acabei me dando bem com os produtos. E o zootecnista dela formulou as rações, já mostrei aqui em vídeo passado minha ração. Então eu comecei a adequar, numerei as minhas vacas, tirei as mais velhas porque tinha vaca lá de 2000, 2001, vaca muito velha, ou vaca que era nova, mas também não estava entregando bezerro. Então acabei fazendo essa triagem, fiz toque, acabei até fazendo um pouco de ATF e hoje eu estou na monta natural, quem sabe esse ano eu não faço mais um ATF. Na laranja, eu vi todo aquele pomar velho, tentei dar as últimas colheitas, aí chamei uma pá carregadeira, ranquei tudo e aí eu tava num dilema. Será que eu acabo com a citricultura ou tento voltar? Só que eu não tinha muita experiência. Falei, quer saber? Vou renovar esse pomar. Já tenho pulverizador, já tenho todas as coisas aqui na fazenda. Vou meter a cara e fazer. E encomendei as mudas em 2018, lá no viveiro da Prats, que faz suco de laranja. Eles começaram aqui no norte do Paraná com um viveiro de mudas. Ia demorar um ano para ficar pronta. Não encomendei para a área total, porque eu não ia ter dinheiro para pagar as mudas, eu estava bem apertado de dinheiro nessa fase. Em 2019 as mudas ficaram prontas, de andamento ao plantio. Na época eu nem tinha ideia do que era GPS, baseei no olho, foi meu primeiro plantio, que foi da minha Natal, que eu plantei umas 5.500 mudas de Natal, que é o que eu estou colhendo hoje aqui na fazenda. Então é uma sensação de gratidão muito grande, porque foi bem difícil esse começo e essa Natal foi realmente uma escola para eu conseguir aprender a lidar com laranja, plantio de laranja. Laranja nova é um cuidado totalmente diferente de um pomar velho já em final de ciclo, sabe? Plantei em 2019, comecei a cuidar e aí o gado tinha que custear tudo porque eu não tinha mais a renda do pomar, sobraram uns 10 mil pés, mas já em estado decadente, já cheio de green, cheio de doença. Mas falei, vou manter ele por mais alguns anos, apesar deles não darem um rendimento muito grande, eles não dão prejuízo e dão uma rendinha e continuam na atividade nesses anos de renovação. Na época também, meu pai tinha um contrato de 10 anos com a Dreyfus, que é a empresa, mas no valor muito ruim. Então, enquanto todo mundo estava vendendo laranja a um preço bem maior, eu tinha o contrato até 2020 para entregar
tudo quase para Dreyfus, eu podia vender 10% fora, e esses 10% ainda era fiscalizado por um fiscal que ficava em época de colheita vindo. Então eles falavam quando eu ia colher, eles falavam quantas cargas eu podia tirar. Que merda, hein? Era como se eu não fosse o dono da laranja, né? Ainda tinha esse agravante. E aí nisso que eu plantei, já encomendei mais muda, porque eu consegui mais um dinheirinho. Também o maquinário da fazenda estava num estado bem deteriorado, tive que reformar a grade, tive que reformar pulverizador, tive que fazer motor de trator. E aí tinha um 283 que não parava de dar problema, aí eu reformei ele, vendi. Comprei em 2020 um TL 5.80 na concessionária e ainda acertei, paguei 135 mil. Aí queria comprar outro TL 5.80 e ia vender um TL 75 que eu hoje ainda tenho, lá de 2002, só que meu pai falou: não, dá um tempo, segura. Era o final do ano, tinha subido de 135 para 145 em dezembro, e aí a pandemia se agravou, e aí esse trator de 145 mil que eu tinha na mão foi para 300 mil. E agora tá baixando, né? Mas isso tudo não é perdido, isso tudo fez parte do meu aprendizado para ser quem eu sou hoje e tá aqui falando para vocês. Quando eu comecei, não contei a vir trabalhar aqui, eu tinha várias ideias erradas na minha cabeça, eu tinha um pensamento modernista muito forte, não acreditava em Deus, eu era ateu. E aí, com esse chamado, com essa missão, estando aqui na fazenda, no meio rural, trabalhando, me sacrificando, eu entendi o significado da cruz de Cristo, que ele é a versão mais perfeita do que é carregar a cruz, mas a gente imita Cristo nas nossas vidas, né? Quem acha que um casamento é mil maravilhas, quem acha que um trabalho é mil maravilhas só porque olha no Instagram dos outros, tá enganado, tudo isso é cruz. Mas a cruz realmente é o que faz a nossa vida valer a pena e ter um sentido. Então todo aquele sofrimento, lógico que tem gente que sofre muito mais que eu, mas para mim, com 22 anos, estando num ambiente diferente, sem conhecer ninguém, sem nem saber direito andar na cidade, sem saber onde que eu mandava um trator quebrado consertar, sem saber onde comprava uma peça de trator, com meus pais se separando, com briga judicial, foi uma fase muito sofrida assim na minha vida, mas de muito amadurecimento. E isso me fez enxergar o que era Deus, o significado do cristianismo, e aí eu me converti para o cristianismo. Depois comecei a ler, né? Eu não só me converti, mas me converti racionalmente, lendo escritores. Primeiro eu lia liberais, depois eu vi que os liberais não eram suficientes, aí eu comecei a ler os conservadores, comecei agora a ler os santos, inclusive agora eu estou lendo um livro de Santo Agostinho. E hoje realmente eu já tenho uma visão mais sólida, um pouco mais erudita de um pensamento que eu consegui sentir na prática a presença de Deus através do sacrifício. E é esse tipo de sacrifício que realmente faz a vida valer a pena. A gente não veio aqui para ficar só sentado, tomando refrigerante, assistindo Netflix no nosso conforto. Deus tem um chamado para a gente, Ele quer que a gente busque coisas mais elevadas. E aí nesse processo eu fui conhecendo pessoas que me ajudaram, fui conhecendo hoje pessoas que são meus amigos, como o Alan, que começou batendo lá na porta de casa, pedindo terra para ele arrendar, que ele ia começar a plantar soja. Eu sempre tenho amigos melhores que você, amigos que tenham hábitos melhores que os seus, para você realmente se inspirar nos hábitos bons e tentar ajudá-los nos hábitos ruins. Então, pessoal, eu ainda não estou na minha versão final, acho que a gente nunca vai chegar na versão final, mas hoje eu fico feliz pela minha história, porque eu estou construindo. Se Deus quiser, em breve também vou construir uma família. O sucesso material é para você conseguir fazer coisas mais elevadas, eu penso isso. Eu estou querendo ganhar dinheiro para construir uma família sólida, que não vai beber desse modernismo, que vai ter hábitos bons, que vai ter religião, que vai rezar valores e tudo mais, para sair realmente dessa loucura do mundo moderno que está hoje, em que famílias estão destruídas, jovens estão sendo criados pela internet e as pessoas não têm mais sentido na vida, estão todas niilistas, achando que tudo está perdido. E eu falo especialmente para essa geração Z: tenha um foco na sua vida, coloca a disciplina, a ordem, estabeleça horários para sua rotina, isso vai te ajudar. Se Deus quiser, com a graça de Deus eu vou conseguir. Espero que essa história tenha inspirado alguém. Se você está desanimado aí na sua casa, se está tudo dando errado, se você acha que sua vida está uma droga, cara, não desista, sabe? É nesses momentos que você tem que buscar a força divina e perseverar e sair dessa depressão, sair dessa vida sem sentido e buscar um sentido mais elevado. Você servir outras pessoas e, em última análise, que é o que a gente espera, você servir a Deus e entregar a sua vida para Ele. Enquanto Deus me der saúde e disposição, quero estar lutando para produzir alimento barato e de qualidade para as pessoas e promover o agro aqui no YouTube para vocês, tá? Agradeço a todo mundo que acompanha esse canal. Fiquem com Deus, unidos pelo agro.
deixa o seu like, comenta aí a história de vocês, como vocês começaram no agro, suas dificuldades. Um grande abraço aí, valeu!